Boa noite a todos e todas. Vamos retomar nossas aulas presenciais hoje. E hoje a gente vai continuar falando sobre as civilizações da antiguidade, mas hoje a gente vai falar especificamente do mundo romano, né? Então nós vamos falar da civilização romana. É claro que por causa das mudanças, vocês ficaram sem professores no primeiro bimestre, né, no começo do ano, e depois, logo em seguida, a gente veio a pandemia do Covid-19 e a gente teve que dar um jeito aí de correr um pouco atrás do tempo perdido. Então, a aula de hoje eu vou trazer mais ou menos características aí dessa civilização, né, tão importante aí para o mundo ocidental, né, que são os romanos. E vou falar mais ou menos aqui algumas características dessa civilização, que foi uma civilização muito longa, né, que teve uma duração muito grande. Os romanos ficaram muito conhecidos por conseguir ter um império muito duradouro, né, um império que tem mais de 1000 anos de duração. Então, os romanos têm aí um período muito longínquo, né, uma história muito extensa, né. Então, hoje, claro que não dá pra gente abordar passo a passo dessa história, mas a gente vai falar dessa civilização, né? A civilização romana, ela tem início com essa expansão e consolidação de Roma sobre a Península Itálica, né? Que é ali onde a Europa se encontra com o mar Mediterrâneo, né? Com a região mediterrânea e com o norte da África. Então é essa região que a gente já está trabalhando aí desde as primeiras civilizações e desde Grécia. Então os romanos eles vão ser muito característicos por ser um império, né? Eles conseguiram tiveram outras etapas da história romana, mas o Império Romano é aquele momento em que o poder romano aí vai durar por bastante tempo, né? Então, é, Roma ele começa a expandir, consolidar o seu domínio sobre aquelas áreas que a gente viu antes que eram habitadas por outros povos, né? Como os gregos, como os etruscos, né? Então ela consolida o seu poder na expansão desses territórios vizinhos, né? Os romanos, na verdade, eles são uma influência de uma mescla de outras culturas, né? Eles eles então têm envolvido a cultura etrusca, gregas e orientais, né? Então, a civilização romana é essa mistura dessas culturas, né? Justamente porque, como eu falei, uma das características do Império Romano era de que, ao conquistar um povo e um território, ele misturava a sua cultura com a cultura daquele povo, né? E talvez isso seja um elemento que fez o Império ser tão duradouro, né? E dar tão certo assim. Então os romanos se apropriaram de vários aspectos dos povos que conquistavam e romanizá-los, né? Então eles pegavam ali aquela cultura grega e romanizavam. Como? Um exemplo, né? Afrodite, que era uma deusa do amor para os gregos, ela se transforma em Vênus. Zeus se transforma em Juno. Isso seria romanizar, né? Pegar elementos daquela cultura ali e trazê-las para uma linguagem romana, né, para uma perspectiva romana, mas mantém ali, vocês conseguem entender que mantém a base daquela outra cultura. Então, o mundo romano ele tem essa característica, né, dessa amálgama, né, dessa mistura aí de culturas dos povos dominados e dos romanos, né. A política romana ela foi sendo diferente em cada momento da história romana, né? O que a gente vai ver. A monarquia é o período que vai de 753 a.C. a 509 a.C. É isso, é o domínio de um rei, né? E que esse rei ele começa pela figura do Rômulo e Remo, né? Então, dos dois, um se transforma no primeiro rei, no primeiro monarca de Roma. Não se tem muita documentação sobre esse período, né? Mas existem muitas lendas, né, que abordam aí o período da monarquia, a lenda como vocês já devem ter ouvido falar, mas a lenda da loba que alimenta os gêmeos, Rômulo e Remo, né? Até que um deles se transforma no primeiro rei de Roma, né? Então a monarquia tem esse processo, né, de pouca documentação.
Em seguida, a gente tem a primeira experiência republicana da história, que é a República Romana, né? Aqui eu coloquei aqui um pouco para vocês a estrutura de como se funcionava ali na monarquia e depois na república, né? Na monarquia, Roma se estruturava em alguns estratos sociais, né? Classes sociais, em que nós tínhamos os patrícios, que eram os grandes proprietários, né? Como a gente viu nos gregos também, era aquela galera ali que dominava as terras, né? Eram os latifundiários, né? Os plebeus, que eram pequenos proprietários, agricultores, comerciantes e artesãos, né? A gente tinha também uma categoria chamada clientes, né? Que eram homens livres e sem posses, mas que viviam agregados aos patrícios. E por fim, a gente tem os escravos, que eram escravizados recrutados da guerra ou por dívida, né? Em Roma você tem, então, essas duas opções aí de escravização, né? Ou pela guerra ou por dívida. Lembrando que Roma é uma sociedade que desenvolve muito a arte da guerra, né? Da expansão militar, da conquista de outros territórios. Então era mais ou menos essa estrutura aqui que funcionava na monarquia, né? Lembrando que em todas as sociedades os povos que não estão sendo beneficiados pelos privilégios de terra, de poder, né, de representação política, eles se rebelam, né? Então, na monarquia você já teve aí algumas rebeliões dos plebeus, né? Mas essas disputas, digamos assim, elas vão ser mais fortes em Roma no próximo período, né? Que é a República. Mas antes disso, na monarquia, a gente tem, além das classes sociais aqui, da pirâmide social, a gente tinha também o Senado e a Cúria, que era uma assembleia, né, curiata, chamada Assembleia Curiata, que reunia ali os anciãos, né, os homens mais velhos, que tinham poder ali de legislação, né, de criar aí leis. Então, vejam Roma, mesmo na monarquia, você tem um Senado e uma Assembleia, né? Então, a Roma traz essa perspectiva aí, né, de política que vai ter grande influência no mundo ocidental. Acabado o processo da monarquia, a gente entra na república, então. A república que vai de 509 a 27, 509 a.C. a 27 a.C., lembrando que os anos começam regredindo. Né? Então, é a primeira experiência republicana na história. Na República, 3 órgãos exerciam o poder. Né? Nós temos o Senado, que criava as leis, né? Que era responsável por redigir essas leis. Né? Você tinha, de novo, as assembleias, que votavam essas leis, né? E a magistratura, que executavam essas leis. Então, Roma tem uma perspectiva aí do direito, né? Levaram muito a sério a questão da magistratura, do direito romano. Inclusive, o direito romano hoje, no Brasil, ainda tem aí uma grande influência do direito romano, e o direito romano, ele influenciou aí o mundo inteiro até os dias de hoje. Por exemplo, quando a gente fala, eu preciso de um habeas corpus, a gente está usando um termo latim, né, em latim, da magistratura do direito romano, né, um habeas corpus. Então, Roma tem essa característica muito grande aí, como a gente viu. Mesmo na monarquia, que tem uma pessoa rei governando e tudo mais, ele também tem aí os que legislavam, né, o Senado e a Assembleia, né? E na República, então, esses 3 órgãos são os 3 principais órgãos. O Senado, né, esses homens mais velhos, né, que tinham ali um prestígio social muito grande, que eram patrícios, né, eram participantes da elite, que criam as leis. As assembleias que votam as leis, né, e a magistratura que executa as leis. Esse aqui é como se fossem nossos juízes hoje, né, um magistrado. Então, esse foi o período republicano, né? Durante a República, Roma viveu uma grande expansão do seu território, né? A República, ela já mostra essa característica de Roma, que é de expandir, né, o seu domínio territorial. Então, ela incorpora, durante a República, áreas da Europa, da Ásia e do norte da África. Então, percebam, a República já traz essa questão aí do espaço, né, do domínio espacial, né, por outras regiões. Assim como tem início a sua civilização, que já vem desse domínio nessa região aí da Península Itálica.
Então, durante a República, em Roma, houve muita agitação e revolta dos plebeus, né? É nesse momento que aparece a figura de dois irmãos que tiveram uma trajetória política muito importante em Roma, que é o Tibério e o Caio Graco, né? Eles vêm representando a plebe. A plebe, na verdade, os plebeus, eles estão ali reivindicando, né? Reivindicando representação política, né? Que eles estão fora da representação na República. Eles estão lutando por melhorias, melhores condições de vida. E os plebeus, então, colocam a República Romana mesmo para repensar os seus privilégios, né? É nesse momento que os patrícios realizam muitas reformas, né? E criam a tribuna da plebe, né? Os dois tribunos que eu estou falando, que é o Tibério e o Caio Graco, se destacaram muito, porque eles vão, inclusive, trazer um projeto de reforma agrária e de representação política para os plebeus. Então é nesse momento, desculpa, da República, que nós vamos ter aí uma participação maior, né, popular, do povo mesmo, dos plebeus, daqueles que estão ali sem representação, sem participação política, mas que exigem essa participação, assim como exigem também a reforma agrária. Então, aqui na República a gente destaca essa tribuna da plebe e o Tibério Caio Graco, né, como dois tribunos aí plebeus que tiveram aí grande interferência na República Romana, né? Bom, após a República Romana, então, que tem a duração de 509 a 27 a.C., a gente vê o momento do Império Romano, né? Aí então se forma o Império Romano, que vai ser dividido em dois, né? O Alto Império Romano e o Baixo Império Romano. Quando a gente fala em alto e baixo na história, a gente sempre está falando o alto é quando ele começa e ele atinge o seu nível máximo. E o Baixo Império é quando ele já começa ali, então, a decadência, né? O Império Romano, ele vai durar de 27 a.C. a 476 depois de Cristo. Isso dá quase 1000 anos de história, quase 1000 anos de Império Romano, né? O Império Romano, ele foi... Quando vocês pensarem em império, vocês sempre pensam em extensão territorial, em domínio de outros territórios, né? E o Império Romano chegou, inclusive, ao território que hoje é a Inglaterra, né? Então ele dominou ali grande parte da Europa, né? A Ásia e norte da África. Os romanos tiveram aí, né, uma grande extensão territorial. O império, então, é quando ocorre a centralização política. Olha, não é uma monarquia, é um império. Então, quem vai governar são os imperadores, né? Que tem um governo forte, né? Um papel político forte ali, né? Centralizado na figura do imperador, né? Então, ele é dividido em Alto e Baixo Império. Então, o Alto Império é um momento de estabilidade e mais conquista territorial, né? É quando o Império ali está forte, está se formando, né? Nesse momento também, você tem uma das características do Alto Império a estabilidade, né? A conquista territorial e o escravismo também, né? Eu vou citar aqui o Otávio Augusto, que foi um imperador de destaque, porque ele traz a política do pão e circo, né? Que é uma das maneiras que essa elite, os imperadores, utilizavam, o Otávio Augusto utilizou para dar uma acalmada ali na plebe, né? No povo. Então o império também teve de lidar com a agitação política, né? Das classes mais desfavorecidas. Nero também teve outro destaque, né? Porque ele foi um imperador que persegue os cristãos, né? Nero, inclusive, tem um governo muito instável, muitas crises, né? Incendeia a própria Roma. Então, Nero tem um governo que é marcado pela instabilidade política, né? E que essa instabilidade do Nero, essa perseguição aos cristãos, acaba por levar o império ali a seu enfraquecimento, né? E aí a gente entra na última parte do império, que é o Baixo Império, né? O Baixo Império tem a figura do Constantino, que acaba com as perseguições aos cristãos no ano de 313 depois de Cristo, né? Constantino transfere a capital de Roma, né, para Constantinopla. Na sua estratégia, Constantinopla tinha menos relações escravocratas, né? Isso também ia garantir menos agitação política, né? E
E Constantinopla, ela começa a se transformar ali nessa nova capital do comércio e tudo mais, por ser menos assediada que Roma também. Então o Império ele começa a ser ameaçado por uma outra questão externa, que são as invasões bárbaras, né? Então o Baixo Império, ele tem essa característica da mudança de capital, de Constantinopla, que depois vai dar origem ao Império Romano do Oriente, que inclusive vai persistir ao longo da Idade Média, conhecido como Império Bizantino, né? Então, quando o Império Romano acaba o Império Romano do Ocidente, né? Então, essa divisão se deu a partir do Constantino, que divide aí Roma e Constantinopla, ele transfere a capital do Império, né? Então, o Império é ameaçado pelas invasões bárbaras e Teodósio, para salvar Roma, transforma o cristianismo em religião oficial, que foi em 391 depois de Cristo. Olha só. Então, o Constantino ele já tinha acabado com a perseguição aos cristãos, né? Mas quem vai transformar o cristianismo em religião oficial é só anos depois, em 391 depois de Cristo, e é o imperador Teodósio. Beleza? Isso é importante porque o cristianismo é uma das grandes heranças aí dos romanos para o mundo, inclusive até os dias de hoje, né? Então, é o Teodósio também que divide o Império Romano em dois, que é o que eu estava falando para vocês. O Império Romano do Ocidente, com capital em Roma, e o Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla, que mais para frente se transformará em Império Bizantino e que vai permanecer aí durante toda os mais 1000 anos de Idade Média, né? Então, isso que eu estou apresentando aqui são características desses três momentos aí da história romana, né? E para finalizar a aula, a gente tem que entender que Roma absorveu muito das expressões culturais, artísticas, científicas, filosóficas dos povos anteriores, principalmente dos gregos, né? E também dos egípcios, né? Dos povos orientais que Roma teve acesso. Então, o império, que era muito grande, muito extenso, teve contato com muitas culturas orientais, gregas, etruscos, vários povos. E é essa mistura de todas essas culturas que vai dar origem à civilização romana. E essa civilização, essa vai mantendo alguns aspectos dessas culturas dos povos dominados e vai também fazer com que essa cultura prevaleça, né, permaneça. Então é por meio dos romanos que a gente tem acesso também a grandes aí elementos da cultura grega. Como eu coloquei para vocês, os romanos eles eram politeístas, né, até o cristianismo ser considerado a religião oficial. E muitas dessas divindades vinham do panteão grego. É isso que eu estou falando para vocês, né? A apropriação cultural, né? O direito romano, ele inspirou boa parte do mundo ocidental, soube incorporar as novas populações ao Império Romano. Olha que interessante, Roma, então, quando domina um povo, não chega ali e acaba com a cultura, com a economia, com os costumes do povo, mas ele incorpora essa cultura à cultura romana. Né? Então, o direito romano é talvez uma das grandes heranças que os romanos deixam, né, até os dias atuais, como eu já comentei. Né? Os romanos fizeram legislações, né? Então a gente pode dizer que os romanos construíram os primeiros códigos civis da história, né? Soube incorporar as novas populações ao império, proteger a propriedade privada, definir os deveres da família, limitar o poder dos magistrados, dos juízes, né? Realizou a sistematização de leis que deveriam ser colocadas em prática pelos magistrados, diferente dos gregos, que nunca trataram as leis como uma ciência isolada da filosofia. Então, para concluir nossa aula, os legados que a gente pode ver, os principais legados da civilização romana para os nossos dias atuais e para o mundo ocidental é o direito romano, né? As línguas, né? Grande parte aí das línguas faladas no mundo ocidental vem do latim, que era a língua romana, né? Como português, espanhol, francês, italiano, né? Então a língua é uma grande herança aí. Inclusive nós estamos falando um idioma latino. Nós vivemos na América Latina, falamos idiomas que vêm do latim, do romano, né?
Então, ao lado do direito romano e das línguas latinas, a gente tem o cristianismo, porque são os romanos que oficializam o cristianismo como religião, né, de Roma, e essa religião depois vai ser absorvida ali pela Europa na Idade Média, né, e se transformar na principal religião do mundo ocidental. Então é muito importante aí a gente pensar. Os gregos trazem essa filosofia toda, a ciência, que os romanos também trazem a partir dos gregos, né? Os romanos trazem essa questão do direito, né? E da filosofia do direito também, né? De pensar sobre o que é construir as leis e tudo mais. O cristianismo como a base moral religiosa do mundo ocidental, né? As línguas latinas, né? O alfabeto, né? Grande parte do alfabeto usado no mundo inteiro vem do alfabeto romano, né? A gente usa também os algarismos romanos, como eu coloquei aqui em algum lugar. Não, hoje não tem. Mas quando a gente fala no século XII a.C. e o 12, a gente faz isso. Isso aqui é um algarismo romano, né, que a gente utiliza até os dias de hoje. Então, além do alfabeto, da língua, do direito, a gente tem também uma arquitetura de muita influência dos romanos. Lembrando que os romanos construíram muitas estradas, né, e deixam esse conhecimento aí também pra gente, né. Tem até um ditado popular que diz: todas as estradas levam a Roma, né. Então, pela extensão do seu território, né? O Roma também deixa um estado organizado, né? Os romanos conseguiam ter muito sucesso na cobrança de impostos, né? Tinha um sistema de cobrança de imposto. Então, dentro de tudo isso aí, a gente tem o legado de Roma como uma das principais bases da construção do mundo ocidental, ao lado dos gregos. E todo esse conhecimento ele vai ser resgatado, como eu já falei na aula anterior, pelos renascentistas, pelo iluminismo no século XVIII, que vai trazer essa base da antiguidade clássica, dos greco-romana, para, né, o mundo, a ciência do século XVIII e XIX. Então, é de grande influência aí, né, os romanos para o mundo ocidental, para a nossa vida, para nossas civilizações até os dias de hoje. Então é isso, muito obrigada, boa noite a todos e todas. Fiquem em casa, em breve a gente está aí livre desse vírus, dessa pandemia e estando juntos novamente. Valeu, boa noite.